Vamos fazer uma análise aqui com foco nessa questão que está super debatida, super em alta, que é sobre a ansiedade e a depressão que está atingindo tantas pessoas nesse momento atual da transição planetária, não é? A questão da ansiedade e da depressão, ela tem relação direta com os pensamentos que nós alimentamos. O pensamento frequente, aquele pensamento contínuo no passado, essa tendência a ficar lembrando do passado, causa muitas vezes tristeza, traz essa aura nostálgica, né? E, consequentemente, a depressão, que nada mais é do que uma insatisfação, não é? Com a vida que se está levando, com as coisas. Essa nostalgia leva à depressão, porque, no mais das vezes, a pessoa tem falta daquilo que foi bom e já passou e não volta mais, e acha a vida atual insatisfatória. Isso é uma causa bastante presente. Já o pensamento no futuro causa muita ansiedade, não é? Então é preciso cuidar, não é? Primeiramente dos pensamentos que nós alimentamos e, sobretudo, daqueles que são mais recorrentes, insistentes ali na nossa mente, não é? Então perceba, onde que está o seu pensamento com mais frequência? Você está sempre colocando o seu pensamento no futuro, no que falta, na carência, na expectativa? Porque, como eu estou falando, a expectativa gera ansiedade e medos de não se conseguir, de não se alcançar aquilo que almeja ou de acontecer coisas que não deseja, e isso gera frustração, não é? E, consequentemente, também insatisfação com a vida. Então, é uma bola de neve, né? Nós temos cerca de 70 mil pensamentos num único dia. O pensamento não para o tempo todo. Agora, veja bem, se a qualidade dos pensamentos não são boas, e se você se envolve muito com os pensamentos, daí veja que a chance de você desenvolver ansiedade e depressão, elas são enormes. Aliás, isso é quase certo, praticamente certo. E é o que está acontecendo na nossa sociedade, não é? Os pensamentos estão muito recorrentes, hiperacelerados e muito negativos, carregados de negatividade. Então, o excesso de pensamentos negativos e esse envolvimento com eles é muito problemático e deveria ser controlado. Isso deveria ser barrado, no mais das vezes. Porque os pensamentos se identificam muito com as coisas do mundo, não é? E isso é algo bastante negativo, porque está ligado ao ego. E o apego ao lado egóico, que é ligado às ilusões da matéria, às coisas do mundo que são passageiras, causa muita ansiedade. O fato, por exemplo, de você estar sempre se cobrando, achando que deve ser uma pessoa superior ao se comparar com os outros, não é? Que deve ser assim, assado, que você não está conseguindo ser o que a sociedade acha bacana, superior, ideal, não é? E você se identifica muito com esses padrões sociais e também se identifica muito de achar que deve se dar bem em tudo ou fazer inúmeras tarefas todas de uma vez só. Isso tudo também causa muita ansiedade. O fato de achar que para ser normal e bom, você precisa fazer tudo isso, inúmeras coisas, frequentar lugares bacanas, os melhores lugares, os mais badalados, assim como também estar com pessoas bacanas e badaladas, que frequentam e postam lá nas redes sociais, ou ser igual a elas, semelhante a elas, isso causa uma ansiedade doentia, porque a ansiedade até um certo ponto ela é normal, não é? Muitas coisas que a gente vai fazer, nós temos uma certa ansiedade normal, que é passageira, que é ligada àquele evento. Daí nós já estamos falando de ansiedade generalizada, não é? Porque a comparação da própria vida com a vida alheia, principalmente nessas questões de mídia, nessas questões de rede social, quando você se compara, seja para mais ou seja para menos, sempre achando que falta algo, que não está de acordo com os modelos sociais de felicidade, não é? Do melhor no mundo, isso causa muita ansiedade e tristeza. Eu falei o que é a ansiedade natural, pontual, ligada a algum evento. Já a ansiedade patológica, ela é aquela que perdura, não é? Ela é uma coisa realmente que incomoda, que traz muitos problemas,
pensamentos desconexos, perturbação e desequilíbrio. Então é preciso elaborar. Você precisa pensar, eu não sou este pensamento, para começar a controlar, né, os seus pensamentos e não se identificar sempre com eles. Porque se o pensamento é negativo, se ele causa medo e o sentimento do ansioso é o medo, esse medo pode ir aumentando até chegar a um transtorno do pânico, inclusive com sintomas físicos, não é? Taquicardia, sudorese, palpitação, sensação de morte iminente, tudo isso. O transtorno do pânico vem realmente da ansiedade. Aí se questione qual o seu medo real, afinal de contas. Porque todos nós temos um nível de adaptação às mudanças da vida. Você está sendo adaptável às mudanças da vida? Ou você é alguém inflexível? Essa é uma questão que deve ser abordada, que deve ser feita. Porque aquela pessoa que tem objetivos muito rígidos, pensamentos e opiniões muito rígidas, tipo assim, exemplo, se não ocorrer tal coisa, eu serei infeliz. Eu preciso alcançar isso, eu preciso fazer tal coisa, chegar a tal objetivo, senão minha vida está acabada. Essa rigidez é muito problemática. Ela faz com que o cérebro não pare de funcionar um minuto. Quanto mais você condiciona a sua felicidade fora de você mesmo, nas coisas do mundo, nas pessoas, não é? Se identificando com os ideais das pessoas, das mídias, das coisas do mundo, mais ansioso você vai ficando, porque você fica dependente, não é? Da opinião das pessoas, da conduta das pessoas. E toda vez que a gente depende do externo, de uma outra pessoa, você fica vulnerável, extremamente vulnerável. Daí vem a necessidade do controle, que causa mais ansiedade ainda, e por aí vai a bola de neve. Então você pode acabar findando numa depressão, tanto com pensamentos no passado, por conta da nostalgia, quanto com o pensamento ansioso no futuro, por conta disso que nós estamos falando. Você não alcançando o que almeja, você vai se cobrando, você vai se pondo para baixo, piorando a sua autoestima, ficando descontente com a tua vida, e isso gera também depressão. É preciso, gente, focar, na verdade, os valores reais em si mesmo, para ter mais segurança. Se não se identificar tanto com o externo, com o mundo, nesse sentido, focar sim dentro de si, nas suas próprias conquistas, nos seus próprios valores ético-morais, intelectuais, na bondade que você é capaz de ser, né, de praticar, na tua força para gerar autoconfiança. Se basear muito em você mesmo, não no movimento egoísta, mas no movimento de auto-amor. Então é preciso aprender a se autocuidar, se autoacolher, saber das suas necessidades e procurar suprir o máximo possível, fazer o seu melhor para suprir as suas próprias necessidades, sem depender dos outros. Isso não significa que nós não somos interdependentes, porque nós somos. Vira e mexe, ocasionalmente nós precisamos nos amparar, se isso é normal. Eu digo aqui, nesse sentido, do auto-amor mesmo, de não se abandonar, não é? De não focar numa situação em que você se coloque na pendência dos outros te cuidarem, como uma coisa infantil, de imaturidade. Não esperar nunca isto. Você precisar um dia de uma pessoa é normal, nós precisamos uns dos outros, tanto a gente precisar como a gente ajudar também as pessoas. Mas não ter isso como foco da vida, nesse movimento de infantilidade emocional, né? Isso seria colocar a própria vida nas mãos dos outros, e nós não devemos fazer isso nunca. É preciso parar de querer controlar a atitude alheia e julgar que as pessoas devem ser ou agir assim, de tal forma com você ou com outras pessoas, da maneira que você quer, que você acha que é melhor. É preciso entender que nada na vida é fixo nem permanente. Tudo está sujeito a mudanças, porque a vida ela é dinâmica e nós temos que ser dinâmicos também, seguir o fluxo, né, do dinamismo da vida. Por isso que não é possível ter essa rigidez desta forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte, se eu não me engano, que fala sobre a felicidade não é deste mundo, na parte sobre causas anteriores e atuais das aflições, vocês podem checar, ver isso lá, verificar lá,
fala que para alcançar a felicidade relativa possível neste mundo é preciso ser sábio. Porque nós podemos sim alcançar esta felicidade. Não completa, porque nós ainda não somos completos, estamos em construção, né? Dia a dia, a todo momento, mas a felicidade relativa, sim, ela é própria, sim, deste mundo, ao contrário do que muitas pessoas fazem, que a vida tem que ser um calvário, porque não podemos ser felizes nesta vida. Não. A felicidade relativa, ela é possível, nós temos direito e devemos buscá-la. Mas através, como diz lá no Evangelho, da sabedoria. E o que é sabedoria? Neste caso que diz no Evangelho. É somente quando você estuda muito, quando você faz curso atrás de curso, aprende línguas, não é? Não, não é isso. Não é ter títulos que vai te ditar o que é sabedoria, que vai te transformar numa pessoa sábia, vai te transformar numa pessoa culta. Isso é importante também. Mas a sabedoria, ela vai além disso. O poema da sabedoria responde muito bem essa questão, quando fala que é preciso ter coragem para mudar aquilo que você pode mudar, aceitar aquilo que não pode mudar e ter sabedoria para distinguir uma situação da outra. Então é isso, gente. A não aceitação das mudanças da vida, desse dinamismo da vida, essa rigidez que eu estou falando com vocês, não é? Significa não aceitar aquilo que você não pode mudar. E isso é muito difícil e causa muita ansiedade e depressão também, é claro. Isso é falta de sabedoria porque você luta e sofre por uma situação que está alheia do seu alcance. Você não pode fazer isso, não pode modificar. Então, a sabedoria é entender que aquilo que vem para a nossa vida é para ser enfrentado. É por uma razão, nada vem na vida sem uma razão. É para você desenvolver coisas que ainda não estão desenvolvidas em você. Então, gente, mas tudo tem um jeito e uma solução na vida, e para isso que nós estamos aqui refletindo sobre isso, sobre essa questão que está atingindo tantas pessoas, né, depressão e ansiedade generalizada. Nós temos sim uma forma de solucionar isto, que é o desapego e a sabedoria. Nós já estamos falando isso. E aprender a viver sem o apego. E muitos vão dizer que é muito difícil, praticamente impossível se desapegar de tudo que tem, porque precisa das coisas, se desapegar das situações, das pessoas, que isso é uma tarefa praticamente impossível. Não é impossível. E ninguém aqui também está falando que é fácil. Mas como diz o ditado, o difícil faz-se logo, o impossível demora um pouco. Brincadeira, não é impossível. Desapego é uma questão de aprendizado e também de querer parar de sofrer. Porque é imensamente sofrível viver apegado às coisas e às pessoas e às situações. Justamente por isso que nós estamos falando. A vida, ela é dinâmica. Nada é fixo nem permanente. Ela muda o tempo todo. A própria música lá do Lulu Santos diz, né? Quem conhece, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa e tudo sempre passará. Então veja, você planeja uma situação X, hoje a sua vida é de um jeito, amanhã ela vai ser de outro. Na mesma situação, são outras ocorrências, outras pessoas, você mesmo já é outra pessoa, às vezes você não percebe, mas você mesmo já se transformou, já vai ter reações diferentes, atitudes diferentes, ainda bem, porque como seria a vida da gente se nada mudasse, se a gente estancasse? Nós estamos aqui regidos pela lei do progresso, que é uma das maiores leis de Deus. Veja um exemplo de apego, de insatisfação por apego. Você planeja meses uma viagem, aí é uma ansiedade muito boa, normal. Imaginar, preparar a viagem, você é feliz, não é? Durante a preparação também. É como numa festa também, é a mesma coisa. Em preparar aquela situação que você gosta, que você está imaginando. Você é feliz antes da situação em si. Isso é saudável, isso é ótimo e deve ser feito. Tá bom. Daí chega o dia da viagem. Você vai tranquilamente, tudo bem, passa os dias, às vezes poucos dias, e ao invés de você estar curtindo cada momento, não importando quando vai terminar aquilo, curtindo o momento com foco, não é? Na viagem, nas suas férias, seja o que for, você já começa a ficar triste, preocupado com o que você tem que fazer na hora de voltar. Nossa, vai terminar as férias, a viagem vai acabar, a minha viagem tem que voltar para a rotina, para aquele tédio. Quando falta pouco, então 2 dias para acabar a temporada,
na praia, na viagem, nas férias, seja onde for, você já começa a contar o tempo que vai acabar a sua alegria. Ou seja, você não admite, parece que aquilo vai ser a última vez que você vai ser feliz na tua vida. Você quer viver a alegria eterna para sempre. Parece que nunca mais vai ser feliz novamente. E é um horror viver assim. Não se vive nem curte o presente, não é? Isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, a pessoa que ela é pegada, ela quer viver algo de bom que nunca mais acabe. Quer prender aquele momento porque ela acha que vai passar aquele momento e ela vai ser infeliz. Ela tem medo. Não é? Ela quer segurar aquilo de toda forma e não vai conseguir fazer isso. Você perde, a pessoa perde de viver com foco presente, usufruindo tudo aquilo ali, porque ela já está com preocupação no futuro. Da mesma forma, quem está apegado ao passado não sente, na verdade, uma saudade boa. Mas ele tem apego do que já teve e não tem mais. E quer que esses momentos se eternizem. Mas não de uma maneira positiva, como uma lembrança boa, não é? Aquela sensação de alegria, mas de uma maneira triste, nostálgica, percebe? Parece que a pessoa parou lá no passado e quer que aqui tudo seja da mesma forma, quando nunca será. E nem seria bom que fosse, porque a vida é renovação. E essa situação normalmente significa que a pessoa tem necessidade de proteção e acha que não pode seguir bem. Por quê? Não pode seguir bem sem aquelas pessoas que ela viveu anteriormente, não é? Seja família, relacionamento, filhos, quem for. Então ela acha que ela não vai ter mais proteção, e sem aquela ou aquelas pessoas ou aquelas situações que ela já viveu, ela não vai mais ser feliz. E tem também medo do futuro, que nem sabe se vai acontecer. Conclusão. Tudo isso significa o quê? Que a pessoa está vivendo tudo menos o presente. Ela não está com foco no presente. Isso é um grande problema, gente, que nós vivenciamos cada vez mais na sociedade. Então veja uma coisa. Quem tem saúde emocional, para você ter saúde emocional, significa não querer reviver o passado por melhor que ele tenha sido. É não querer isso. Você não deseja isso. Você tem boas memórias, mas você não quer isso. Você quer viver simplesmente coisas novas, tem poder de adaptação para mudança, sabe cuidar de si sem esperar que os outros cuidem. Então não se deve sentir falta de alguém quando essa pessoa vai embora. Quando se fica sentindo muito a falta de alguém é porque você está com um buraco existencial, está faltando algo em você. Porque quando você está completo, você divide essa sua completude com outras pessoas também. Então esse buraco, esse vazio, essa falta que você sente é de você mesmo na realidade. E você projeta nos outros. E por que isso acontece? Porque você não está se autovalidando. Você está dependendo da validação dos outros. Isso é uma situação importante de entender. Esse apego exagerado. Você está precisando da outra pessoa para se completar. E isso não é o saudável, não é positivo. Não é assim que nós devemos fazer e sentir. Na verdade, quando você não se aprova, não se curte, não curte a própria companhia, não tem auto-amor, você projeta nos outros. Isso é falta de auto-amor também. Então é bom a gente esclarecer tudo isso para a gente buscar ressignificar esses sentimentos e essas situações e buscar a cura dessa ansiedade, dessa depressão. Quando estamos completos, nós não sentimos falta, nós vivemos os momentos felizes, as situações com as pessoas, e quando acaba aquela situação, nós ficamos felizes por ter vivido aquilo. Porque ninguém nos completa, nós temos que ir para as situações e ir para os relacionamentos completos. As pessoas agregam coisas positivas para a gente, mas não nos completam. Nós devemos já ser completos e a presença do outro deve representar para a gente um complemento, um bônus apenas. Não nos completar. Então, gente, devido a tudo isso, o desapego é essencial. Nós precisamos nos desapegar dessa coisa linear do tempo da Terra. Tem que ser assim. Nossa, tem que voltar. Eu era feliz antes, agora está tudo diferente. Não. Porque o tempo, nós somos espíritos, né? Nós esquecemos disso, mas nós somos almas imortais, espíritos. E para o espírito, né, o tempo não existe, é atemporal. Na verdade, não há tempo para a alma imortal. Essa que é a realidade. A contagem de tempo, né, esse tempo linear aqui da Terra, é algo extremamente materializado, estressante, ligado à matéria.
Por isso a solução é pensar no hoje, focar e viver o hoje apenas. Se desligando um pouco dessa questão do tempo linear, não é? Que tem começo, meio e fim, e quando está chegando no fim você quer voltar para o começo, quer sempre estar voltando aquilo do passado, não. Querer reviver o que já foi, o que passou, não é saudável. Lembremos sempre disso para mudar essa situação o quanto antes, essa crença limitante do tempo, que é enganosa, que é ilusória, e passar a viver com sabedoria. Vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Para conseguir a felicidade relativa aqui na Terra, é preciso ser sábio, antes de tudo. Fernando Pessoa, ele fala em um dos seus versos algo que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que nós somos uma pessoa diferente a cada dia. Ele diz ainda que viver é ser outro a cada dia. Olha que pensamento inteligente, interessante. Ele diz assim, que sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir na realidade. Pensa bem a profundidade disso. Sentir hoje o mesmo que sentiu ontem não é sentir, é lembrar o sentimento. Mas é óbvio, né? Isso é super correto. Porque você já sentiu aquilo, então você está relembrando um sentimento, não está vivendo uma emoção realmente, né? Porque como você vai sentir algo que já foi? No máximo, relembra. Porque o que nós estamos vivendo a cada dia é novo e deve ser. Nada nunca é igual. Pode ser parecido, mas nunca é igual. E quando nós pensamos isso, que viver algo novo a cada instante da nossa vida, nós esquecemos disso. E vamos sendo levados por essa onda, nos auto-enganando. Então veja, hoje nós somos o produto de tudo que nós já vivemos, das nossas várias encarnações, né? Nossas várias vidas. Nós somos o conjunto de todas essas experiências de vida. E amanhã nós vamos ser o resultado de tudo isso e mais o hoje, né? Amanhã nós vamos ser produto do passado, do hoje, é o que nós vamos ser amanhã. E, aliás, vivenciar isso representa a cura dos traumas e conflitos do passado. Percebe isto? Nessa linha de pensamento? Porque você, ao dar esse novo sentido a fatos passados, você ressignifica conflitos vividos no passado. Aí que está a cura, na ressignificação. E ressignificação, o próprio nome está dizendo, dar novo significado. Se o significado foi triste, negativo, doloroso, você pode e deve dar um novo significado, pensando de forma diferente. Porque a nossa vida é constante transformação, graças a Deus. Porque se tudo fosse igual, a gente não evoluiria. E nós estamos aqui justamente para evoluir, né? Por isso nós nunca somos os mesmos que nós somos há uma hora atrás. Ainda que a pessoa seja estancada, que ela não perceba, ela está mudando. Nós precisamos entender e aceitar que, independente da nossa vontade, isso acontece. A vida não para nunca. Tudo está sujeito à lei do progresso, porque Deus quer assim. Por mais que a pessoa seja parada, ela estará ainda assim mudando, independente da vontade, e ela aparentemente pode estar parada, mas na realidade ela não está, porque se nós estamos vivendo num planeta, no universo que muda o tempo todo, é lógico que nós estamos mudando, né, junto com ele. Você pode teimar em não mudar a atitude, sabe? Em não evoluir muito, mas ainda assim você vai estar mudando, não vai deixar de estar experimentando a vida de formas diferentes. Não tem como fugir disso, porque o universo ele está sempre em constante movimento e revolução, né? Material, energética. Então, o próprio universo encontra sempre uma forma de nos mover, independente da nossa vontade. São as leis divinas, né, que nos impulsionam ao progresso. Então, veja, por exemplo, essas novas energias que estão vindo para a Terra, as energias do Sol central, energia fotônica, medidas aí pela ressonância Schumann, elas atingem a todos nós, independente de nós queremos ou não. E cada um que se vire como pode, né? Porque isso atinge o cérebro humano, essas energias. Então você pode aproveitar essas energias para sua expansão consciencial ou está se desequilibrando cada vez mais. Porque tudo na natureza está em renovação constante. Então, quem prega que ninguém muda, que é muito difícil alguém mudar, que pau que nasce torto morre torto, está equivocado. O espírito muda sim, as pessoas mudam, a evolução do mundo e das pessoas é constante, basta nós nos compararmos, né, com o que nós éramos há séculos atrás. Claro que nós poderíamos estar muito mais evoluídos no quesito moral,
Nós estamos muito evoluídos no quesito tecnológico das ciências, mas no moral nós estamos ainda demorados, mas nós evoluímos sim. Moralmente também não temos dúvida quanto a isso. Então, gente, a melhor forma de nós sairmos da inércia, de combatermos a ansiedade, consequentemente a depressão, é aprendendo a cada dia a começar de novo. Começar melhor, não devemos desistir nunca. Recomeçar sim, desistir jamais. Repete, repete que pega, né? Questão de hábito, né? E para desenvolver hábito é repetição mesmo. E uma dica muito importante, treina incessantemente esse pensamento de viver o aqui e agora. Não se importando mais com a contagem do tempo, dos números. Isso causa muita ansiedade. Não, se desapegue dessa contagem, de focar nisto, se foca no presente, no momento, não importando o que foi ontem, de bom, de ruim, ou mal que se praticou em alguma fase da vida, isso já foi. O importante é daqui para frente substituir o que foi ruim, o que fez de mal, com uma dose de bem, uma boa dose de bem. Vamos aí apagando o mal do passado, os erros do passado, as tristezas que já foram, e vamos reescrevendo uma nova história daqui para frente. Eu sempre falo, todo dia de manhã nós temos um livrão lá da vida para a gente escrever o que a gente quiser, não é? O que você quer, pense no que você quer, no melhor para você, escreva aí no teu livro de manhã, para você ir cumprindo metas. Não importa quando você viveu outras coisas, tal coisa, quem foi você na vida passada, quantos dias faltam, quantos dias você irá passar em tal ou tal local, qual idade você tem. Se desapegue dos números, é a melhor forma de você viver aqui na Terra. Porque o tempo linear, eu já falei, volto a repetir, ele é ilusório. Se essas coisas importassem, a gente lembraria das vidas passadas, se isso fosse bom, sabe? Como diz lá o autor, viver é ser outro a cada dia. Se Deus não nos permite lembrar do passado, é porque não é bom para a gente ficar lembrando do passado. Pense nisso na inteligência divina. O que importa é viver o hoje, o presente da melhor forma possível. Desenvolver os seus potenciais hoje, ser alegre hoje, viver o dia de hoje, ser leve, fazer programas leves, estar com pessoas leves, boas, sabe? Pessoas altruístas, pessoas espiritualizadas, sorrir mais, buscar ser melhor, ajudando mais os outros, sendo mais empático, aceitando melhor as pessoas, que afinal de contas cada um dá aquilo que pode dar no momento, aceitando melhor os desafios da vida como aprendizado, vendo como aprendizado, não como punição, catástrofe, coisa ruim, sendo o mais feliz que puder, resumindo, porque como alguém já disse, gente feliz não dá trabalho, né? Então, se a gente não quer dar trabalho para ninguém, vamos buscar ser felizes. E se a gente não quer ter trabalho também, vamos buscar ajudar as pessoas a serem mais felizes também. Essa é a dica sempre. Junte-se a grupos que tenham os mesmos interesses que você. Não se isole se você não quer ser sozinho. Não seja egoísta se você não quer ser sozinho, porque ninguém, no final das contas, aguenta uma pessoa egoísta demais, né? Então, sente-se, sabe, em interiorização, em meditação da melhor forma que você conseguir, olhando a natureza, ouvindo música, não precisa de nenhuma ritualística para isso. Faça isso sempre que você puder para controlar melhor os seus pensamentos. Observe seus pensamentos, observe seus pensamentos sem juízo de valor, tá bom? Para você conseguir identificando aquilo que não tá bom, que não tá legal, e tirando da tua mente, do teu pensamento. E por fim, reze bastante, conversando com Deus, porque a fé combate a ansiedade também e a depressão. Converse com você mesmo, porque isso também é muito saudável, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Falar consigo mesmo, numa boa, sabe? Se autoconhecendo, e viva o seu presente da melhor forma, porque o presente, por mais desafios que existam, como o próprio nome diz, é sempre um presente, que nos é oferecido para que nós façamos o melhor nas nossas vidas. Nós não sabemos do amanhã, mas a melhor forma de eliminar a ansiedade e a depressão é não ficar pensando no futuro, mas sim fazer todo o possível para que o futuro seja da forma que você deseja. Afinal das contas, é ação e reação, lei de causa e efeito, né? Se você crê nela,
É um motivo muito mais do que suficiente para acalmar o coração desses anseios sobre o futuro. E agindo de uma melhor forma, é melhor segurança que você tenha um futuro bom. Você pode fazer tudo isso, você deve fazer tudo isso, você é luz do mundo, é partícula de Deus, são palavras do próprio Jesus isso. Portanto, faça a diferença na sua vida a partir de agora, a partir de já. Elimine essas angústias da alma, tendo foco no hoje, fazendo sempre o teu melhor. Você pode fazer isso. E vamos, gente, valorizar esse presente que Deus nos deu. É uma oportunidade a cada dia. Isso é motivo de muita gratidão, de podermos ter o livre-arbítrio de fazermos o melhor na nossa vida. Deus nos deu esse presente todo santo dia. A gratidão, gente, é uma atitude mental que ajuda demais a combater a ansiedade e a depressão, tá bom? Lembremos sempre, gratidão, foco no hoje. Fazer o nosso melhor, tá bom? Escrever o melhor no livrão lá da vida, diariamente, tá bom? E ao terminar o dia, pense o que não tá legal, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz que não tá legal, para no outro dia já ir renovando, ressignificando, tá bom? Consertando. Todo santo dia podemos fazer isso, que bom. Então essa é a mensagem de hoje, a nossa reflexão aí lançada para que pensemos, meditemos sobre isto. Deixem aí seus comentários, suas perguntas, vamos aí interagindo, como eu sempre peço, tá bom, gente? Fiquem bem e até mais.